permitir o acompanhamento público das famílias em relação a todos eles. Mas há algumas questões que precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, as metas não têm o mesmo peso para a sociedade. Elas podem ter até o mesmo peso para o gestor. Mas a sociedade, ela hierarquiza metas. E muitas vezes, quando você fala que cumpriu 30% das metas, sem fazer referência a quais você está cumprindo, você não dá a exata medida da qualidade da administração pública. Então, nós vimos aqui algumas metas muito fáceis serem cumpridas. E metas que afetam diretamente a qualidade de vida de toda a população não serem sequer endereçadas. Por exemplo, a meta de corredores de ônibus. Nós sabemos que até o metrô está sofrendo com a falta de corredores de ônibus. Por falta dos 300 quilômetros que nós deveríamos ter, nós estamos com os mesmos 100 e poucos quilômetros entregues na gestão Marta, nós devemos ter 300. A falta de investimento no transporte público e nos corredores acabou sobrecarregando a malha viária e agora a malha metro-ferroviária da cidade de São Paulo, gerando inclusive uma situação de pane desconhecida dos paulistanos. Então, essa meta, por exemplo, da mobilidade urbana, ela, para a população, ela tem uma importância muito grande. Então, quando você coloca ela em pé de igualdade, com metas que são simples e que dependem exclusivamente da vontade da administração, por exemplo, criar indicadores. Uma meta simples, depende só de vontade política, não depende sequer de recurso orçamentário. Então, nós devemos, na minha opinião, abrir capítulos no plano de metas, colocando ênfase em algumas que dialogam diretamente com a qualidade de vida de toda a população paulistana. A questão, por exemplo, dos hospitais. Esse é um outro procedimento utilizado pela atual administração. Eles colocam as metas em etapas. A primeira etapa é pensar sobre o assunto. A segunda é fazer uma reunião. A terceira é tomar uma decisão. A quarta é contratar o projeto. A 10ª é construir o hospital. E aí eles falam, 90% do processo está cumprido. Quando, na verdade, construir o hospital, que é uma promessa que foi feita em campanha, não tem um tijolo assentado. Um único tijolo assentado nos 3 hospitais prometidos. Então nós devemos também considerar não só a qualidade das metas, hierarquizá-las segundo a vontade popular, não segundo os gabinetes da prefeitura, mas segundo a vontade popular, discutir o orçamento com a população e o peso que a população dá a cada meta, mas, sobretudo, considerar essas fases para valer. Porque parece piada, colocar como uma meta parcialmente cumprida a meta da entrega dos 3 hospitais. Nós podemos visitá-los e verificar em que pé estão as coisas. Vai levar anos para entregar esses hospitais. Infelizmente. Não são os hospitais de Mboi e Cidade de Tiradentes, por exemplo, que estavam em execução quando a administração foi mudada em 2004. Estavam em execução, já licitados em execução. É diferente isso do que está sendo verificado aqui. Nosso plano de governo tem 4 eixos. Moradia, porque sem moradia não há plano ambiental para a cidade de São Paulo. Sem plano habitacional você não fala em coleta seletiva, não fala em saneamento básico, não fala em arborização, não fala em praças e parques públicos na cidade de São Paulo. Saúde pública e educação e transporte público. Esses são os 4 eixos da nossa intervenção na cidade de São Paulo. E eles vão seguir uma lógica muito clara. Por todos esses eixos, o conceito que articula toda a nossa ação na prefeitura será o conceito de um tempo novo para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo precisa poupar tempo, porque é o bem mais escasso hoje para o paulistano. E garantir tempo livre para que nós possamos usufruir da cidade que nós temos e que nós construímos. Então, é menos tempo no transporte público, mais proximidade do emprego, menos tempo nas filas do SUS e mais tempo para a cidade educadora. Uma cidade que ensina, que promove a cultura, que promove o esporte, que promove o lazer, que promove o convívio e a interação sociais. Nosso programa todo
vai ser baseado no conceito de tempo livre para a educação. Educação em sentido amplo. Hoje nós estamos perdendo tempo, desperdiçando tempo na cidade de São Paulo. A moradia está cada vez mais distante do emprego, todo o eixo de empregabilidade na cidade está se deslocando para a região sudoeste, enquanto a moradia permanece como centro de gravidade na Zona Leste, com a expansão para leste, inclusive, que é a área de expansão que a cidade tem. O emprego cada vez mais longe, nós não desdobramos o plano diretor para organizar e equilibrar a cidade de São Paulo, ela está cada vez mais desequilibrada do ponto de vista de proximidade e mobilidade, porque a proximidade é uma dimensão da mobilidade importante, que não é considerada por essa administração, e os problemas crônicos da cidade, saúde e educação, não foram endereçados. A atual administração prometeu em 2004 que o autoproclamado melhor ministro da saúde do mundo viria a resolver os problemas da saúde da cidade de São Paulo. Perguntem aos paulistanos qual é o problema mais drástico da cidade de São Paulo. Eles vão indicar 37% a saúde e outros 35% o transporte. Ou seja, saúde e transporte estão inviabilizando a qualidade de vida na cidade de São Paulo, por um desleixo, por um descaso da atual administração. Nós não precisamos mais de prefeito de meio mandato e muito menos de prefeito de meio período, de meio expediente. Nós precisamos de um prefeito que considere honroso ser eleito por 11 milhões de habitantes, 8 milhões de eleitores, a prefeito da cidade, que é uma das mais importantes do mundo, e voltar a projetar São Paulo como produtora de políticas públicas inovadoras, que São Paulo sempre foi, e perdeu a capacidade.